Oi, Boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Mais um vídeo aqui, mais uma live. É isso aí, para todos que estão nos assistindo, bem-vindos a mais uma live do programa Nutrindo a Saúde Mental. Nosso programa era para ter sido realizado ontem, né? Mas por algumas eventualidades a gente está realizando ele hoje através dessa live aqui no Instagram e logo logo estaremos no nosso canal do YouTube. Então, Exatamente. para quem ainda não conhece, estamos no YouTube com o canal Nutrindo a Saúde Mental. Lá está o nosso programa, né? Sempre que a gente acaba gravando na Rádio Acapesp, a gente está disponibilizando lá para todos ter a oportunidade de estar assistindo. Isso, exatamente. Boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui conosco em mais um programa Nutrindo a Saúde Mental. Hoje em especial na live no nosso canal. É isso aí. Bom, antes de a gente iniciar falando um pouquinho sobre o nosso tema, acho importante a gente estar se apresentando, né, Amanda? Porque alguns amigos Sim, que estão nos assistindo talvez não conheça eu ou talvez não conheça você. Então, é vamos nos verdade. apresentar. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Amanda Rayala, eu sou psicóloga, eu sou apresentadora do programa Nutrindo a Saúde Mental, que acontece toda terça-feira, das 14 às 15 horas, na Rádio Acapesp. E ao meu lado, como apresentadora também, a minha amiga, minha parceira, Sim, Amanda também. sim. Para quem não me conhece, meu nome também é Amanda. Eu sou Amanda Oliveira e eu sou nutricionista. E junto com a minha amiga Amanda Rayala, nós apresentamos o programa todas as terças-feiras lá na Rádio Capesp, chama-se Nutrindo a Saúde Mental. Então fica o convite aqui para quem não conhece, nunca assistiu o nosso programa, dá uma passadinha lá no Facebook da Capesp. De terça-feira, a partir das 14 horas, é o nosso programa. Isso mesmo. A gente sempre tem, a gente sempre fala de um tema, né? Que as Isso, pessoas às vezes sugerem, ou a gente ouve na mídia, ou algumas pessoas perguntam, e a gente está tendo, sempre tentando esclarecer, seja tanto na área da psicologia, quanto da área da nutrição. A gente também tem a verdade. oportunidade em alguns momentos de receber alguns convidados, para a gente poder estar passando informação conforme é, ao que a gente aprende, né, Amanda? O que a gente pode tá Verdade, passando as informações. Então, para quem está nos exatamente. assistindo, se quiser perguntar alguma coisa, se quiser sugerir alguma coisa, a gente vai estar aqui lendo alguns comentários que já estão chegando. Bom, Isso. mas hoje nós escolhemos um tema que é o transtorno bipolar, seja ele na infância, seja ele na adolescência ou seja ele na fase adulta. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre ele. As pessoas, Amanda, quando ouve falar sobre bipolaridade, eu acho que você já deve ter ouvido o termo que, ai, você é bipolar, porque você muda de Sim, humor frequente. Então, exatamente. então às vezes algumas pessoas até brincam assim com esse termo, né? Sem saber da da importância Da real importância. da importância real, o que que é a pessoa bipolar, né? Porque a bipolaridade ela é um transtorno, ela Sim, é um transtorno bipolar, um transtorno psicológico, né? É uma doença caracterizada como crônica e muito grave, né? Então, assim, uhum, com certeza. eu falo da questão da infância, da adolescência e da fase adulta,
porque é interessante a gente saber que mesmo a criança, ela acaba tendo esse tipo de transtorno, não é só os adolescentes e os adultos. Então, assim, quando a gente fala, você parece ser uma pessoa bipolar, a gente tem que ter ciência do que realmente é. Como eu falei, né, Sim, é um transtorno psicológico que muitas vezes causado, tem uma causa grave, e assim, é importante a gente tentar diagnosticar, ver de fato o sim. que é. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que muda de humor constantemente. Uma hora ela tá feliz, uma hora ela tá triste, uma hora ela tá estressada, enfim. Cada fase do dia ela tá de uma forma. Aí a pessoa fala: Nossa, você é uma pessoa bipolar, cada momento tá de uma forma. Não, ela talvez pode ser que ela não tenha. Então, Eu acho que tentar. essa pessoa pode ser considerada uma pessoa normal, principalmente nos dias de hoje. Verdade. Tem que ter um diagnóstico para saber se é bipolar mesmo. Porque aí a gente fala assim, quando a gente fala a pessoa que tem esse tipo de sentimentos diariamente, ela tem que Sim. ter elevações. Por exemplo, vamos supor que Uhum. uma pessoa que acorda feliz e vai dormir triste. Qual que é o nível de alegria? Qual que é o nível Sim, de tristeza? Então, assim, sempre que a gente verdade. vai ver, a gente sempre fala, né, Amanda? A gente tem que saber o nível, né? Tudo que é demais Uhum. ou de menos é prejudicial. Tem que estar ali naquela Exato. medida Tem que certa. estar em equilíbrio, né? Tudo tem que ter um equilíbrio. É E, co- verdade. e como saber se está no equilíbrio, né? Então, assim, eu, eu separei algumas coisas, claro que a gente não pode falar exatamente um diagnóstico aqui, mas a gente pode tentar entender um pouquinho mais essa questão da bipolaridade, tá? Então, assim, Sim. ela acontece, na maioria das vezes, em adolescentes e pessoas da fase adulta. Mas isso não significa que não acontece em crianças. Acontece em crianças também. A gente já está recebendo algumas perguntinhas, então já Daqui a pouco a anota gente aí que a gente responde. responde. Isso. Isso não acontece, isso também acontece em crianças. Em adolescente é um pouco mais difícil o diagnóstico. Por quê? Porque quando a gente está na fase da adolescência, a gente vive conflitos diários. Então, assim, no Uhum. cotidiano. Então, às vezes, o adolescente é um pouco mais irritado, ele tem uma irritabilidade maior, ou ele é um pouco mais sensível. Então, assim, como ele está nessa fase de transição, saindo da infância, indo para a fase adulta, então ele está sempre muito confuso. Então, às vezes, cria essa questão de dúvida, né? Será que ele é Sim. assim? Será que ele não é? Então é muito mais difícil, mas não é impossível. Claro que quando Sim. eles chegam no nosso consultório, eles já chegam com outros tipos de queixa, não só por questão de humor, né? Às vezes é muito mais pela aquela questão dos pensamentos negativos, daquela tristeza intensa que eles têm, nem sempre pela euforia, mas sim Uhum. pelos pensamentos negativos. E uma das questões importantes de falar também é da questão da hereditariedade. A Olha, bipolaridade, ela é hereditária. Então, assim, caramba, 80% das pessoas que têm o transtorno bipolar é hereditário. Então, caramba, não sabia. importante a gente fazer aquela
recapitulando as pessoas da família, né? Aquela árvore genealógica, Uhum. para Sim. saber como que é a família, né? Porque geralmente quando a, um indivíduo da família tem um tipo de transtorno, pode ser que seja hereditário, né? Às vezes as pessoas Uhum. convivem com esse transtorno da bipolaridade e acabam nunca sabendo que tem e acaba Olha, sofrendo por não ter sim. esse tipo de informação. Uhum. Então, é importante estar falando essa questão também. Mas a gente falou um pouquinho da questão da hereditariedade, mas tem outras questões também. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma pessoa da família que tem a bipolaridade e eu tenho 80% Aham. de chance de desenvolver esse transtorno. Então, outras coisas vão colaborar com isso. Por exemplo, uma coisa que as pessoas ainda falam, nossa, tem a ver? Aí eu falo, tem a ver, né? Segundo a literatura, tem a ver, que é a questão social da família, né? Então, pessoas que têm um valor econômico abaixo, ela pode estar também desenvolvendo essa questão da bipolaridade, ou seja, um nível baixo socioeconômico. Mas também tem outras coisas, né? Tem questões referentes a eventos negativos, ou seja, uma criança, ou um adolescente, ou um adulto que está passando por eventos muito negativos. Claro que não é um evento em si, como por exemplo esse que a gente está vivendo, né? Que é a pandemia, o Sim. Covid-19, que vai desencadear a bipolaridade sendo com uma pessoa totalmente saudável. Isso não vai acontecer, mas Sim. pode ser que aconteça, né? A gente não pode nunca, né, falar, ai, não, não é isso a causa, mas É tem outras verdade. causas. Por exemplo, uma coisa que a gente já falou algumas vezes no nosso programa sobre a higiene do sono, né? A importância do Nossa, com sono. certeza. E Muito importante. novamente falando que a higiene e a pobreza do sono ela também interfere bastante. E a irregularidade da rotina diária. Outra coisa que a gente também Sim. fala bastante é a importância de a gente ter aquela rotina diária. Claro que nem todo mundo gosta de manter uma rotina, né? Mas é extremamente importante. Pelo menos o básico, né? É importante que se faça, tenha uma rotina, pelo menos para o básico. Sim, sim. Uma rotina como, por exemplo, a gente sempre pontua a questão da alimentação, a questão da Isso, atividade física, a questão do exatamente. sono, que são coisas básicas Sim. que é necessário todo mundo Uhum. ter de forma adequada. Exatamente. Com Bom, mas certeza. mas assim, outra coisa também importante, Amanda, que a gente estava falando da infância, tem um transtorno que uma outra live, uma outra oportunidade a gente fala também, que é o transtorno TDAH, que é o, Hum, acho que você já deve ter ouvido falar, né? sim, com certeza. Então, ele, quando o paciente chega na clínica, no consultório, ele acredita que talvez ele tenha o transtorno de bipolaridade e a gente acaba, é, através da psicoterapia ou de uma avaliação neurológica, a gente acaba vendo que não tem esse tipo de bipolaridade, ele tem outro tipo de transtorno. Porque Uhum. diversos transtornos a gente passa por esses episódios de depressão, de pensamentos negativos, né? Que eu nunca uso o termo depressão, eu prefiro usar o termo pensamentos negativos. Sim. E, e pensamentos negativos, diários, enfim, em determinado momento a baixa autoestima que a gente encontra em Uhum. diversos pacientes
que isso é algo que causa um pensamento bem negativo, entre outros critérios, né? Eu coloquei aqui diversos, mas a gente vai falar conforme for passando a nossa live. Sim. E também outras pessoas que acabam encontrando uma euforia. Aquela pessoa que tem uma autoestima muito elevada, a gente até fala, nossa, essa pessoa tem aquela autoestima, né, lá no topo. E assim, aquela pessoa que tem autoestima lá no topo, ela tem lá no topo hoje, mas amanhã ela já tá lá no fundo do poço. Então é uma oscilação muito grande. Uhum. E lembrando, gente, todo mundo que tem esse tipo de oscilação, ele tem que ter um nível elevado. E assim, não é porque um dia ela é assim que ela tem bipolaridade. Tem que ser semanas, dias, tem que Uhum. avaliar, tipo, é contínuo? Ah, é contínuo. É frequente? Ah, é frequente. Quantos dias na semana? A semana tem 7 dias. Quantos dias ela tem essa oscilação de humor? Ah, um É dia por verdade. semana, uma vez por semana, né? Uma vez por semana é normal, como você mesmo falou, né? Assim, não é Sim. normal, mas não é um transtorno bipolar. Dentro das circunstâncias, pode ser normal, né? É isso aí. Depende de cada circunstância. Então assim, tentar avaliar qual é a frequência, qual é a quantidade. E tem dois tipos de bipolaridade. Tem a número um e a Uhum. número 2. Uma a gente pode considerar que é menos grave, menos grave, não que não seja grave, mas assim, que a questão da mania, da hipomania, da depressão, ela é um nível um pouco menor. O que mais, Uhum. claro que o que mais nos preocupa é as consequências, né? Porque quando a gente trata desse transtorno, outros transtorno é capaz de desencadear. Então, assim, por Sim. exemplo, conforme a literatura, a bipolaridade ela é uma das maiores causas do suicídio. Então, Uhum. assim, quando a gente vê a, as pessoas, elas não conseguem se autodiagnosticar e acaba não tendo um tratamento adequado e acaba cometendo suicídio. Então, assim, isso Sim, não é brincadeira. Quando a gente fala de um transtorno assim, a gente brinca, a gente ri, mas a gente sabe que é sério. Então, assim, com tem esse certeza. tipo. Então, quando o indivíduo ele tá na mania, ele pode sim estar cometendo esse tipo de questão, De né? atos, né? Sim, Uhum. sim. Porque ele não sabe, ele sofre sem saber o motivo, ele não sabe o porquê que ele é desse jeito. E a pessoa que tem Sim. a bipolaridade, às vezes ele nem percebe que ele tem esse tipo de oscilação de humor. E isso, Uhum. quando a gente fala da menos grave, a gente não tem esse prejuízo, por exemplo, na vida social, né? Quando a gente fala na vida acadêmica, na vida profissional, na vida pessoal, a bipolaridade sim, ela altera. Por quê? Porque você não quer ter uma pessoa irritada ao seu lado, e a pessoa com Sim. bipolaridade, qualquer coisa é motivo de ter uma irritabilidade elevada e acaba criando conflito aqui, conflito ali, conflito com a família, conflito na vida Uhum. profissional, enfim, Uhum. na vida pessoal, né, dela. Então, assim, é muito difícil. Eu coloquei aqui que algumas comorbidades, né, que pode interferir, né? A gente falou tanto da depressão, mas também tem a ansiedade, porque Uhum. tudo que quando a gente se refere à bipolaridade é algo elevado, né? Algo bem desafiador, né? Com certeza. Amanda, eu cheguei a ler em alguns artigos que era frequente que uma pessoa com a bipolaridade viesse a desencadear um estresse muito grande e aí uma inflamação
no corpo inteiro e ainda desencadear outras síndromes na parte da psicologia também, fora algumas outras patologias. E aí, se você tivesse que listar assim, as mais frequentes que são desencadeadas, você teria para as pessoas? Sim, assim, quando a gente fala da bipolaridade, a gente vê alguns riscos severos, né? Claro que quando a Uhum. gente fala de risco, é obviamente que é severo, né? Sim, com Mas assim, ó, certeza. elas têm um alto nível de resistência, foi o que eu acabei de falar, Uhum. né? Elas não Uhum. conseguem se autodiagnosticar e quando as pessoas Sim. acabam alertando, elas não aceitam. Então existe esse alto nível de resistência. O risco é maior de abuso das substâncias. Então, assim, elas acabam fazendo uso de substâncias como álcool, drogas, enfim, essas Uhum. substâncias ilícitas. A gente também falou um pouquinho do suicídio, né? Que é algo que eu Sim. sempre estou falando aqui, que é importantíssimo a gente estar falando. E prejuízos psicossociais, né? Como eu falei, na vida tanto acadêmica, quanto profissional, quanto social. Então, são esses os riscos mais severos, né? Por Graves, quê? assim, né? Porque tem o afastamento das pessoas que você geralmente Sim. gosta, os familiares, os amigos, é, relações amorosas, mas não só amorosas, cria conflitos, conflitos frequentes, conflitos diários, enfim, é uma vida bem conflituosa, não é uma vida comum. E, Sim. e comportamentos impulsivos, né, Amanda? Todas as atitudes que ela toma são algo impulsivo. Ela não é aquela pessoa que senta, pensa e toma a atitude mais adequada. Claro que, né, nem todas as pessoas são assim, mas quando a gente se refere ao transtorno bipolar, a impulsividade ela é muito maior e Eles agressiva. não têm filtro, né? Não. Aí Fala o tem, que vem na cabeça e age da forma que quiser. é, não tem aquela questão de pensar na consequência, né? Sim, E exatamente. então a gente fala, né, que as pessoas são agressivas e inadequadas pelo fato dessas atitudes que elas tomam assim sem pensar muito. Bom, eu sempre vou ler aqui alguns comentários. Você quer ir lendo e eu Tá, vou falando? pode ser. Peraí, deixa eu só pegar o primeiro, tá? Tá. Enquanto isso, Nossa, temos um monte aqui, Amanda. Bom, boa noite a todas as pessoas que entraram, que foram colocando aqui. Muito obrigada pela participação mais uma vez. Agora, deixa eu achar o primeiro aqui. A Rosana. Quais são os tipos de transtorno? Pergunta para Amanda Rayala. como assim? Qual os tipos de transtornos? Eu- olha, quer que eu fale? Quer que eu pergunte a próxima? Vamos passar essa e depois a gente fala um pouquinho. Será que é os transtornos que estão envolvidos? Deve ser os transtornos que estão envolvidos na bipolaridade. Ah, Que é a tá. depressão, você já tinha falado também, né? Isso, é assim, ó. O transtorno bipolar, ele se encontra em algum tipo de transtorno, ou seja, meio que uma ligação. Então, assim, Uhum. a gente falou um pouquinho que pode encontrar a bipolaridade no TDAH, que foi como eu falei, né? Sim.
mas também a gente encontra no transtorno de conduta, que foi o que eu acabei de falar, né? A Uhum. conduta Uhum. da pessoa, o transtorno desafiador, que é aquela pessoa que quer sempre desafiar situações de riscos, né? Sim, Pessoas se que têm colocar, né, isso, em tem situações de risco. aquele desejo, aquele prazer em A situações. adrenalina, né? Isso, isso. Aham. Que a gente pode falar um pouquinho depois na área da nutrição, como a pessoa pode estar Sim. adquirindo adrenalina sem estar correndo riscos. Ah, é, pelo amor de Deus. E pessoas também que têm uma taxa alta de comorbidades, né? E os transtornos que a gente acabou, já tinha dito, a ansiedade e a depressão. Então, assim, Rosana, mãe, né, Sim. mãe, a gente acaba encontrando esse tipo de coligação, né? Então, assim, a gente acaba ligando um no outro. Por isso que é tão Uhum. difícil a gente diagnosticar o transtorno de bipolaridade. Sim, e por isso que é tão importante passar com um psicólogo. Às vezes é somente para fazer um check-up, para ver se precisa de alguma coisa, porque aí já consegue identificar, né, se tiver algum tipo de transtorno. Sim, não só com o psicólogo, né, que faz avaliação, mas também com o neurologista, com o psiquiatra, Uhum. enfim, com um profissional da área da saúde, né? A gente não pode Sim, é verdade. ficar rotulando o outro ou se autorrotulando sem realmente saber o que é, porque é uma oscilação patológica, não é uma oscilação comum que a gente encontra aí em qualquer Uhum. indivíduo, né? E a gente não pode Sim, menosprezar isso, porque não é o desejo da pessoa, da né? pessoa, É né? uma É verdade, patologia. exatamente. Exatamente. Então Estamos vamos seguindo lá. aqui que temos mais algumas perguntas. Peraí. Sérgio Vaz. Boa noite, Amanda. Pode-se dizer que uma pessoa bipolar, quando acorda de mau humor e ao longo do dia vai mudando de humor e vai melhorando? Acho que é, tipo, ele quis dizer que pode-se considerar uma pessoa bipolar quando ela acorda com um humor e vai dormir com o outro. Foi o que você acabou de explicar, né? Que depende muito da constância. Se a pessoa muda de humor frequentemente, todos os dias, sempre, aí sim tem que se fazer uma análise para saber se realmente é bipolar. Mas, como, como você falou no início, isso é normal, teoricamente, dependendo da circunstância. Então, tudo tem que ter uma análise por trás, né? Tudo tem que ter como você mesmo falou, tudo tem que ter tá na medida certa, né? Tem que estar tudo Sim, tem que assim, ter um equilíbrio, né? isso, tem que ter um equilíbrio. Temos mais alguma pergunta? Temos mais perguntas. Temos agora na área da nutrição. Quer deixar para perguntar as da nutrição depois? Deixa eu ver É, se tem mais alguma aqui. Mais alguma aqui da área da psicologia. Não, por enquanto não. tá. Voltando a falar um pouquinho, então, é, a gente falou, Uhum, a gente falou, né, que tem que procurar um profissional. Por quê? Porque com certeza. quando a gente fala da psicologia, a gente fala nós não fazemos exames, por exemplo, você vai fazer determinados exames. A gente trabalha com formulários, ou seja, a gente tenta investigar a família, né, da pessoa para saber se tem algum Uhum, grau, alguma pessoa da família que possa ter esse tipo de transtorno, mas a gente trabalha com formulários, né? Para quê? Para que a gente possa coletar o maior número de informações para que a gente possa estar investigando. E se a gente realmente
criar a hipótese diagnóstica de que ele tem um transtorno bipolar, a gente está sempre fazendo encaminhamento, tanto para o neuro, como eu mesmo falei, quanto para o Sim. psiquiatra. Por quê? Porque a psicoterapia ela é extremamente importante para esse tipo de transtorno, não só para esse, mas para outros. Mas também a farmacologia, ou seja, só a psicoterapia ela não vai conseguir atingir realmente os objetivos que é necessário. A TCC, né, que é um do tipo de psicoterapia, que é uma abordagem, né, é um tipo de abordagem, ela é a principal, né? Uma das que causa mais efeito. Então, assim, às vezes a pessoa até não sabe, né, diferenciar uma da outra, então, uma abordagem da outra, ou às vezes, enfim, acaba sem saber de fato como procurar ajuda. Então, sempre está procurando um profissional que possa fazer uma psicoeducação. O que que é uma psicoeducação? Poder explicar o que é o transtorno bipolar, tanto para você quanto para os seus familiares. Para quê? Para que os familiares Sim. saibam lidar, né? Não adianta fazer o Uhum. tratamento, eu vou fazer o tratamento com a pessoa e a família não sabe o que é, não sabe o que é um transtorno, fica com Isso. chacotas, causando Uhum. sofrimento. Então, assim, tem que ter aquele profissional que possa estar fazendo a psicoeducação, fazendo o formulário, coletar informações, enfim, saber fazer um trabalho bem minucioso para que a gente possa diferenciar. Porque, como eu mesmo respondi agora, alguns transtornos que a gente acaba confundindo. Então, acho que é importante a gente falar disso, tanto da psicoterapia quanto da farmacologia, né? Que em alguns casos, Uhum. a maioria dos casos, né? Mais de 80% tem que, infelizmente, tratar com o medicamento, não só com a psicoterapia. Mas também não é só o medicamento, tá? É os dois, é conciliar, né? A gente sempre fala da equipe multidisciplinar, né, Amanda? Então, assim, Isso, exatamente. a gente não pode trabalhar sozinha, a gente tem que trabalhar sempre em Em equipe. Ainda conjunto. mais quando a gente fala de Sim, crianças e adolescentes, né? Os pais, é verdade. eles têm que estar conosco para poder ter uma evolução. E questão assim, eu falei de exames, né? Mas a gente sabe que quando a gente fala do transtorno bipolar, segundo a literatura, né, ela prejudica a nossa área frontal, né? A pré-frontal é comprometida. Então, assim, quando a gente fala em algumas questões do impacto da atenção, a atenção está relacionada ao TDAH. Então, assim, quando a gente fala em impactos referentes na atenção, na capacidade de planejamento e na flexibilidade cognitiva. Quando a gente fala, se a gente pergunta para uma pessoa isso e a gente não fala do que a gente está falando, a pessoa geralmente confunde com TDAH. Ela tem TDAH e Uhum. não, ela não tem TDAH, ela tem bipolaridade. Então, é sempre importante eu estar frisando a questão do, do diagnóstico, né? E assim, Sim, com certeza. É, então acho que é isso que eu queria estar passando para vocês, pelo menos na área da psicologia. Mas tem alguma outra pergunta? Podemos falar um pouquinho referente à questão da nutrição. Tem uma sugestão do Gabs, eu só acho que é Gabi, acho que é uma menina. Em alguma outra live, vocês poderiam falar, peraí, que sumiu, sobre síndrome de Borderline. Eu não conheço. Borderline. Borderline. Então, é uma sugestão aqui, eu não conheço, posso começar a pesquisar sobre.
Sim, podemos falar sim. É um transtorno que é, ele tem Claro que eu não vou falar aqui, né? Mas só um pouquinho, que é Só um uma transtorno. pincelada. Isso, é um transtorno também bem difícil de a gente diagnosticar, porque ele é bem confundido com transtorno de personalidade. Mas é interessante sim, Hum, Gabi. A gente vai, legal. vamos nos programar para estar falando futuramente numa próxima live ou quem sabe no nosso programa na rádio, né? Sim, com certeza. E aí, Amanda, você estava falando um pouco sobre os tratamentos, né? O que que poderia estar ajudando a quem tem esse transtorno de bipolaridade. Então, fora os tratamentos da parte cognitiva, com o psicólogo, com o neuro e tudo mais, a gente também tem que pensar na nossa parte física. Então, uma boa alimentação pode estar ajudando bastante. A prática de atividade física que você tinha falado lá no começo também é muito importante. Um sono adequado é muito importante. E tudo isso pode estar auxiliando tanto na prevenção quanto no tratamento dessa Sim, síndrome. sim, Então, é importante a gente sempre. a gente fala bastante, né, de questões que interferem, né, que é o ambiente, fatores Isso. orgânicos, fatores psicossociais, enfim. Claro que eu falei da hereditariedade, mas a gente sabe que tem outros fatores na nossa volta que pode sim estar interferindo, né? Então a gente não pode Sim, ser, ser egoísta e falar que não, né? Colocar a exatamente. culpa sempre na família. Sim, exatamente. E é até uma coisa engraçada, assim, que a maioria das pessoas não sabem e não possuem esse conhecimento, é que a parte da nutrição, ela pode influenciar bastante, tanto na prevenção quanto no tratamento. São simples, são questões bem simples da nutrição, coisas mínimas que podem ser melhoradas na alimentação das pessoas, que podem vir causar um efeito muito interessante. As pesquisas mais recentes, elas envolvem a nutrição, e já as mais antigas quase não se falava da nutrição nessa área. Olha que interessante. É verdade. Nutrição faz diferença. A gente sempre não tem como a gente falar de um transtorno, seja ele psicológico ou não, sem falar da nossa alimentação, né? Porque assim, Amanda, tá tudo Sim, ligado à alimentação, tudo ligado. Então, assim, sim, não com adianta, certeza. a gente sempre fala, né? Não adianta a pessoa ter uma passar no médico com frequência, fazer atividade com Sim. frequência, ela cuidar da saúde mental, ela fazer atividades, aí quando vai ver a alimentação, né, ela, Uhum. ela é viciada Tá em toda miojo. desregulada. É viciado em miojo. Muito comum, né? Ser viciado em miojo hoje em dia. É, e a mesma coisa a psicologia, né? Não adianta a pessoa ter Sim, uma alimentação super adequada, fazer atividade corretamente. sim. E quando a Uhum. gente vai ver a questão da saúde mental dela, é uma saúde totalmente inadequada. Então, assim, tudo tá ligado. Então, não tem como a gente falar apenas de Exatamente. uma questão. É sempre das duas, né? Uhum, exatamente. E aí a gente tem uma questão que é muito comentada na área da nutrição, que é sobre a saúde intestinal. Você sabia que a saúde intestinal ela está diretamente interligada com a saúde do cérebro, com a saúde cerebral? Então, a maioria das doenças psicológicas, né? A maioria das doenças da sua área, da área da psicologia, elas estão relacionadas com o intestino. Um Hum, intestino com mau funcionamento, com uma quantidade elevadíssima de bactérias patogênicas, que são aquelas que trazem doenças para nós, o nome já diz, né? Bactérias patogênicas que trazem doenças, elas
realmente trazem diversas doenças e estão relacionadas também com as doenças cerebrais. Então, a nutrição, ela, na verdade, ela ajuda mais o intestino reequilibrar essa flora intestinal e assim consegue se prevenir ou tratar doenças cerebrais. Eu falando um pouquinho da questão da nutrição, quando a gente fala do transtorno bipolar, da mania, a gente sabe que a pessoa tem como que eu posso dizer? Aquele estímulo bem agitado, né? Ela não Sim. para um minuto, ela quer fazer tudo ao mesmo Uhum. tempo, ela fica aceleradíssima. Aí a pessoa fala: ah, não tem um chazinho para estar acalmando? Ah, não tem alguma coisa que possa dar para ela, tá acalmando? Gente, como que a gente vai dar um chazinho com a esperança de acalmar? Pode ser que até acalme, mas não é de chazinho em chazinho que a pessoa vai vivendo, né? Porque do mesmo jeito que ela pode estar Exatamente. agitada ali, naquele momento, aí ela toma um chazinho, ela fica mais calma, aí quando vai ver, o sentimento decai. Aí vai lá embaixo. Aí o chazinho, né? Aí chazinho pra dar um up. Então, assim, gente, Exatamente. vamos se conscientizar, né? Eu acredito que você já deve ter ouvido bastante essa questão, né? Ai, Amanda, o que que a gente pode estar dando para pessoa, para meu filho ou para Sim, minha filha se acalmar, ou para determinada pessoa se acalmar, ou dar up. Acho que você já ouviu bastante isso, né? sim, isso é muito comum mesmo. As pessoas querem algo prático. Na área da nutrição, o que acontece? As pessoas elas não estão muito dispostas a trocar os seus hábitos alimentares. Elas querem algo que seja prático, que seja rápido e que tenha efeito imediato. E isso não existe na área da nutrição. A gente lida muito com a reeducação alimentar. Então, com a mudança dos seus hábitos, a gente consegue prevenir e tratar diversas doenças. E essas, né, principalmente a bipolaridade, que é o assunto de hoje, a gente, na verdade, tem que retirar vários alimentos com capacidade inflamatória dessa pessoa. Então, qualquer alimento que possua uma capacidade de inflamar o seu organismo, ele tem que ser reduzido ou retirado para que sim essa pessoa venha a surtir efeitos benéficos com essa alimentação. Então, só o chá não vai adiantar. Até porque esse organismo dessa pessoa ele já está inflamado, ele tem uma inflamação e a gente tem que primeiro agir nessa inflamação, então principalmente lá no intestino, que eu estava falando para vocês. Então, vir com alimentos que têm esse caráter de desinflamar para depois colocar, por exemplo, um chazinho calmante. E isso não somente na bipolaridade, qualquer outra doença. Se o seu organismo estiver inflamado, primeiro você tem que retirar alguns alimentos, como por exemplo, os ricos em gordura, os ricos em açúcar, os ricos em sódio, em sal, que eu sempre falo deles. Eles auxiliam bastante em qualquer patologia, em prejudicar, né, na verdade, a pessoa. Então a gente sempre tem que retirar eles primeiro para depois sim vir com alguns outros alimentos que tenham um caráter anti-inflamatório ou outras substâncias, por exemplo, calmantes. Eles só vão funcionar se o seu organismo estiver desinflamado. Então tem que prestar bastante atenção e quando procurar um nutricionista, saber que não é milagre, que É, tudo tem uma reeducação alimentar por trás. e tem que procurar um profissional da nutrição, porque geralmente ela faz um tipo de alimento, ela, sei lá, procura alguma dieta milagrosa na internet, começa a fazer e a gente Sim, não sabe os componentes da medicação dela, se realmente pode fazer o uso de determinado tipo de alimento ou tem que deixar exatamente. de fazer determinado uso da alimentação. Então, assim, é sempre importante a gente estar procurando um profissional que possa estar tirando esse tipo de dúvida, né? Então, Com assim, certeza. então é extremamente importante. A gente fala
tanto de uma quanto da outra, né? E Sim, com certeza. outra coisa também que é importante a gente saber, que quando para ela ir numa nutricionista, no caso, é importante ela levar já um diagnóstico pronto, né? Para que você possa Sim, fazer uma dieta conforme a comorbidade dela, porque chegar exatamente. no seu consultório e querer, você fica muito pouco tempo com a pessoa para você diagnosticar se ela é ou não. E também não pode nem estar diagnosticando, né? Eu não tenho essa capacidade de Não pode diagnosticar se estar, ela tem tipo, bipolaridade ou não. não tem nem como você diagnosticar a cada Sim, quinzenalmente, acredito. Então, assim, é importante a pessoa já estar com esse tipo de diagnóstico. Então, assim, por que não procurar um profissional, né, que possa estar auxiliando nessa questão? Às vezes as pessoas elas ficam um pouco com receio de procurar um profissional da área da saúde, porque existe um sim, preconceito muito grande, né? Existe esse exatamente. tabu, né? Ah, eu não sou louco, para que eu vou procurar um profissional da área da psicologia? Então, assim, a Sim, gente está no século XXI e ainda a gente ouve esse tipo de coisa. Então, assim, ele sempre acaba procurando todos os tipos de profissionais para no final ele chegar no psicólogo e falar, olha, eu já tentei de tudo. E por que tentou de tudo? Porque já não foi logo na fonte, não? sim, Não é mesmo? exatamente. E até hoje, a maioria das pessoas entendem como profissional da saúde um médico. Então, qualquer coisa, elas recorrem ao médico e esquecem dos outros profissionais. É, Até por exemplo, um que é muito subestimado também é o educador físico. Ninguém entende como educador físico como um profissional da área da saúde. E ele está ali, né, para prevenir um monte de doenças. Então, a psicologia, a nutrição, a educação física e outros são subestimados, é, ainda hoje, no século XXI. é verdade. A gente vive na pele, né, esse tipo de Sim, preconceito, né, na nossa sim. profissão. Ele sempre procura é, Deus e o mundo e Qualquer depois eles outro. aparecem para nós, né? Exatamente. Mas, Amanda, eu acho que você respondeu a pergunta que você disse que tinha da nutrição? Não, ainda não. É que as perguntas desaparecem. Ah, aqui, ó. A Rosana perguntou: quem tem transtorno de bipolaridade pode tomar café? Sim, pode tomar café. Desde que não se tomem muito café. Tudo tem um equilíbrio, tudo tem uma quantidade adequada. Quanto? Não sei, preciso fazer uma anamnese para identificar o quanto essa pessoa pode estar ingerindo de café. Agora sim, temos um máximo recomendado. Então, mais que 4 xícaras de café por dia já ultrapassa a quantidade de cafeína que o nosso corpo pode estar ingerindo, que são 400 miligramas. E cada xícara tem equivalente a 150, mais ou menos, 120 miligramas de cafeína. Então, nunca ultrapassar mais que 4 xícaras de café. Eu, Amanda, já acho muito 4 xícaras de café. Duas, para mim, assim, já é o adequado e é o que eu normalmente indico. Mas sim, pode tomar café. Uma coisa que tem que tomar muito cuidado é com a quantidade de açúcar. Então, se a pessoa adoça o café com açúcar, tem que se prestar bastante atenção nisso, porque o açúcar ele desequilibra lá o intestino e faz com que aumente ou piore a situação de alguns transtornos, como também o de bipolaridade. Então, também tomar cuidado com a quantidade de açúcar. Sim. E também o horário, né, Amanda? Para estar tomando café, né? Não Sim, adianta tomar as 4 xícaras de café um pouquinho antes de à dormir. noite. Aí não dorme, tem insônia e Sim. prejudica a higiene do sono, aí, né?
Exatamente, exatamente. Tem pessoas que necessitam de café para dormir. Existem pessoas que, nos brasileiros é até comum, porque a maioria é viciado em cafeína. Então, o efeito da cafeína no organismo dessa pessoa tem um certo relaxamento. Então, ajuda a pessoa a dormir. Mas em outros, como por exemplo eu, não posso de jeito nenhum tomar café após as 6 horas da tarde, senão eu não consigo dormir. Então tudo isso tem que ser avaliado. Tomar Depende cuidado. muito de organismo para organismo, né? Isso, exatamente. E deixa eu ver se temos mais aqui, perguntinha. Hum. Aí a Tati Furlani, que foi lá no nosso programa. Para quem não Ah, viu o nosso programa com a Tatiana, foi na terça-feira passada, incrível. Ela é terapeuta holística. Assistam lá, por favor. tá gravado o nosso programa tanto na rádio, a Capesp, quanto no nosso canal Nutrindo a Saúde Mental. Assistam um programa que vale muito a pena. Com Muitas certeza. informações a gente recebeu e aproveitando que ela Sim, está assistindo o nosso programa, gratidão pela gratidão. por participar do nosso programa e tá nos trazendo informações tão preciosas. Então, gratidão, Sim, Tati. Um beijo aí para você. um beijo. A Tati perguntou. Na verdade, ela fez uma meio que um resumo, né? Por isso que falam que o intestino é o segundo cérebro, exatamente. Por isso que falam que o intestino é o segundo cérebro. Porque o intestino ele está diretamente ligado ao cérebro. Então, o intestino que não funciona como deveria funcionar, que tem uma quantidade de patógenos muito grande, que podem ser bactérias, em alguns casos podem ser até fungos, ele acaba desequilibrando o organismo como um todo e também o cérebro. Então, ele é percursor, pode ser um precursor de qualquer tipo de doença, também as psicológicas. Por isso Sim, tem que tomar muito cuidado com a saúde do intestino. sim, a saúde do intestino ela interfere tanto na nutrição quanto na psicologia, porque pode ser sim um transtorno psicológico, mas pode ser sim causado pela alimentação, né? Pela questão Sim, nutricional. Então, assim, por isso que novamente eu vou falar da questão da equipe multidisciplinar. Porque sim. se ela não tá adequada, ou ela vai por um caminho, ou ela vai por outro, né? Porque ela faz toda a diferença, né, Amanda? Exatamente, exatamente. E temos que prestar muita atenção. Ah, ela colocou aqui, gratidão, minhas lindezas. Gratidão, Tatiana. Bom, acho que os comentários acabaram. Acho que sim. Tem bastante gente agradecendo, falando boa noite, gratidão a todos que estão aqui. São vários. Se a gente ficar agradecendo aqui, vai demorar uma hora É, só de agradecimento. até porque o nosso horário já foi atingido, né? Mas antes de a gente Sim, finalizar, eu gostaria de dizer que acredito que eu falei um pouquinho, né? Consegui passar algumas informações aí para as pessoas, mas qualquer com dúvida, certeza. qualquer pergunta, qualquer sugestões, a gente está aqui aberta para estar podendo auxiliá-los. E gratidão mais uma vez pela audiência, gratidão Amanda pela companhia e Que isso, eu que agradeço. a gente se vê na semana que vem novamente com mais um programa aí Nutrindo a Saúde Mental. Com E eu certeza. só tenho um agradecimento. E eu também, só tenho agradecimentos. Gratidão a todos, gratidão a Amanda por mais um programa. E aí deixar um recado, que lembrando, né, também, que a gente tem um canal no YouTube, que esse canal também chama-se Nutrindo a Saúde Mental. Ele é novo,
E quem quiser estar se inscrevendo, todas as nossas lives, todos os nossos programas lá da rádio, a Capesp, estão indo para essa plataforma do YouTube. Então vocês É. podem estar acessando. Fora alguns vídeos que nós fazemos individualmente, por exemplo, no Instagram, no Facebook, né, Amanda? Sim, a gente às vezes importante estar seguindo tanto eu quanto você, porque a gente às vezes dá algum recadinho ali, um recadinho aqui, Isso, sempre, exatamente. sempre passando as informações. E a gente também sempre está passando informações referente ao nosso programa, né? Se a gente vai, Isso. se a gente vai realizar uma live no Instagram, ou se a gente vai fazer mesmo no Facebook, enfim, a gente está sempre tentando passar Uhum. informações. Mas, como você mesmo falou, é só ir no nosso canal lá no YouTube que você vai encontrar, seja nossas lives ou seja os nossos programas na rádio. Isso. E se inscrever, né, no nosso canal, e eu acredito que é isso. É o recadinho que eu tenho aí para estar dando para todos vocês. Então é isso, Amanda. Gratidão e Gratidão. até a próxima. Até. Beijos. Fiquem com Deus. Beijo, tchau, tchau. Tchau.